Olá a todas e todos, sou eu, João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola, e hoje falaremos de um educador brasileiro, de um teórico brasileiro que é amado e odiado ao mesmo tempo. Falaremos um pouquinho sobre Paulo Freire e as suas contribuições dentro da pedagogia e da educação. Antes de começar minha aula, quero te convidar, se inscreva aqui no Brasil Escola e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Durante a aula, tem alguma dúvida, um comentário generoso? Manda aqui pra gente. Bom, pessoal, então hoje o tema é de um autor extremamente polêmico, né? Para muitos que já estão assistindo aqui o nosso vídeo, está pensando, vixe, e agora, né? O que ele vai falar de Paulo Freire? Bem, eu vou tentar nessa aula aqui fazer alguns elementos biográficos e alguns pontos fundamentais do pensamento de Paulo Freire. É um resumo, né? É uma introdução à sua obra e, evidentemente, tentar aqui compreender de modo mais profundo possível, mesmo que de maneira rápida, o pensamento de Paulo Freire. Paulo Réglisse Freire, né, como assim foi conhecido, foi um teórico, eu diria brasileiro, né, formado no direito, nasceu no Recife em 1921, morreu em São Paulo em 1997. Foi sem dúvida um educador que hoje o Brasil se referencia e outros países também. Essa referência não é significativamente uma referência apenas positiva, né? Para muitas pessoas, Paulo Freire é sempre aclamado aí como um doutrinador, né? Muito forte e tal, mas ao mesmo tempo, para muitos autores, ele é um exímio de um educador que deixou suas contribuições estas que também têm tempo e têm vida, né? Nem tudo que Paulo Freire escreveu necessariamente sobreviveu a tanto tempo, né, de escrita. Mas o que nós vamos tentar mostrar nessa aula é o seguinte: Paulo Freire nasceu numa família de classe média, né, na região do Recife, uma família de classe média relativamente até alta, né? Mas em 1929, quando ainda era criança, aquela pobreza extrema assolou sua família justamente por conta da crise de 29. Crise esta que levou, inclusive, inúmeras pessoas à falência no Brasil, etc. Vocês devem se lembrar. Paulo Freire ingressa, né, nos estudos na área do direito, formando nessa área, mas foi na educação, em sala de aula, que ele exerceu a maior parte das suas atividades intelectuais. Inclusive, durante a vida dele, nunca se auto-intitulou um comunista. Existem até falas do Paulo Freire interessantes, de entrevistas que ele deu, dizendo que ele era, na verdade, um socialista cristão, ligado à chamada Teologia da Libertação. Teologia da Libertação esta, para que você aí não conheça, é um ramo de estudos dentro de uma corrente de pensamento da Igreja Católica, né, que considera o voto de pobreza, a socialização dos meios de produção, né, elementos fundamentais dentro da forma prática de ser humano, né. E, inclusive, foi essa teologia da libertação que nos anos 50, 60 exerceu grande força em algumas igrejas brasileiras e algumas entidades aí de padres. Então, Paulo Freire, inclusive, foi crítico de Marx, criticou inúmeros textos de Marx, mas produziu um método próprio, ele mesmo, e aí eu estou usando aqui expressões dele, se intitulava como um dito socialista cristão. Além dessas questões, nós temos também no Paulo Freire uma questão importante, né? Paulo Freire exerceu ali nos anos 1940, alguns cargos, inclusive na região do Recife. No ano de 63, uma experiência de Paulo Freire, conhecida então como uma experiência na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, levou a um processo de alfabetização em apenas 40 horas, mais ou menos 380 trabalhadores rurais. Foi uma experiência que, como método de alfabetização, ganhou muito resultado na época. Inclusive, foi o momento em que Paulo Freire foi convidado pelo governo de João Goulart ao seu plano de desenvolvimentismo, que era muito forte naquele contexto, com a ideia de erradicar o analfabetismo no Brasil. É interessante porque essa experiência levou Paulo Freire, né, a uma categoria que até aquele momento ainda não tinha, a de ser, para grande parte, né, de uma chamada intelectualidade brasileira, um autor importante, para uma pequena parte no Brasil, uma parte mais conservadora, como um subversivo, né? O método de alfabetização dele seria um problema à realidade brasileira. O grande debate é que logo no início ali da ditadura militar, Paulo Freire foi preso, passando cerca de 70 dias preso, e tendo morado depois em vários outros países, se exilando, primeiramente na Bolívia, depois no Chile, Estados Unidos e até mesmo na Suíça, retornando ao Brasil apenas em 79. Em 79, quando retorna, já conhecido, né, mundialmente devido ao seu método e principalmente
a forma da sua pedagogia libertadora, como eu mesmo intitulava, como um autor que foi vinculado ao PT, a formação do Partido dos Trabalhadores ali nos anos 80. Posteriormente, em 89 até 91, foi convidado por Luiza Erundina, naquele contexto ali, prefeita de São Paulo, a ser secretário, né, de Educação de São Paulo, da cidade de São Paulo, exercendo esse cargo durante aí, esses 2 a quase 3 anos. Foi participante, inclusive, do MOVA, né, que é o Movimento de Educação de Jovens e Adultos, que foi considerado um dos planos mais fundamentais na erradicação do analfabetismo em pessoas jovens e pessoas adultas. Intelectualmente, esse é Paulo Freire, desde a sua trajetória. Morreu em 97, em São Paulo, fruto de uma parada cardíaca, mas morreu, inclusive, sendo um dos autores mais lidos e citados no mundo da educação em todos os países. Por incrível que pareça, de universidades brasileiras e internacionais, Paulo Freire é o autor brasileiro com o maior número de títulos de doutor honoris causa por essas universidades, devido ao seu plano aí de educação. Entre as várias obras, inclusive dezenas de obras de Paulo Freire, eu destacaria 3 obras que são fundamentais. A Pedagogia do Oprimido, que é com certeza a sua principal obra esta que ele escreve ainda nos anos 60, mas é publicada no Brasil já nos anos 70. Livro que Paulo Freire foi alçado, se elevado, né, ao cargo aí de um grande ícone da educação. Essa é a sua principal obra. Aquele que tem interesse na obra de Paulo Freire deva começar nessa obra. Pedagogia da Esperança, que é também uma obra aí fundamental do seu pensamento, e tal mais, Pedagogia da Autonomia. Essa compõe uma tríade, né, de teorias pedagógicas de Paulo Freire. Tem inúmeras outras obras aí sobre educação e sociedade, enfim, mas nessas 3 obras acho que está aí fundamentalmente a base do seu pensamento, né? Daquilo que eu vou tentar destacar aqui agora em alguns pontos fundamentais. O que Paulo Freire via de tão ruim na educação daquele período? Qual que foi a grande questão que ele foi detalhar nas suas obras? 2 pontos aqui introdutórios para a gente pensar. Primeiro, a chamada, né, educação bancária, o método bancário de educação. Vamos imaginar, uma pessoa vai ao banco, né, ele falava do método depositário. O indivíduo chega, deposita no banco, de uma maneira ativa por um lado, mas por outro lado completamente passivo. O que tem a ver com a educação? Eu acho que você aí deve ter estudado em algum colégio ou já teve experiência, como eu tive a vida inteira, de um método de educação muito parecido, onde o aluno ele é visto como uma espécie de papel em branco, né? Alguma coisa inerte, como diria o John Locke, naquela tábula rasa, e que o professor vai ali de um modo extremamente autoritário, de cima para baixo, né, impor determinados tipos de conteúdo, como se o aluno ali nada trouxesse, como se não houvesse cultura. Como se a palavra mesmo, aluno, não. Luno vem de luz, aquele que é ausente de conhecimento, né? Aquele indivíduo, então, que está ali sendo exercido uma atividade de conhecimento sobre ele. Paulo Freire foi um crítico fundamental desse modelo de educação. Modelo de educação que, desde a Revolução Industrial, de acordo com ele, era formada para gerar mão de obra. Não para gerar pensamento crítico, pessoas conscientes do trabalho que realiza, das atividades que faz. Uma educação que é pautada nesse método bancário, que constituiria o que Paulo Freire chamava de cultura do silêncio. Veja se a sala de aula ela não se assemelha a um espaço fabril, né, de pessoas que reproduzem determinados tipos de conhecimento, que exercem um tipo de atividade educacional completamente inerte, um tipo de educação autoritária, onde a figura do professor é aquela autoridade, né, intocável. É claro que nós estamos falando de um século XXI, onde o nível tecnológico possibilitou mais acesso à informação. Mas estamos numa época de Paulo Freire onde ainda existe esse modelo tradicional de educação. Então a crítica dele fundamental é essa educação que forma trabalhador, mas não forma, por exemplo, um trabalhador consciente, crítico daquilo que faz, da sociedade em que vive e das relações onde está situado. A grande questão do Paulo Freire é que a cultura do silêncio, trazida por esse método, né, de atividade bancária, é uma cultura que ela exerce um autoritarismo enorme sobre o indivíduo. O indivíduo incorpora essa suposta ideia de inferioridade. Todos nós, independente de formação acadêmica ou não, temos experiência de mundo, e essa é através dessa experiência que Paulo Freire falava que estava, né, o suprassumo da educação. É pensar a educação do ponto de vista prático. Portanto, se é através de uma educação que possa possibilitar a experiência como
local, né, de produção de conhecimento, por que não pensar então um vocabulário popular, através do que ele chamava de palavras geradoras, né, termos geradores. Nessa experiência dos angicos, né, na cidade de Angicos que eu citei, Paulo Freire mesmo criou um método de alfabetização que até hoje é fundamental. Isso não dá para tirar ele. Faço inúmeras críticas também a seu pensamento, mas disso não dá para tirar. Que ele possibilitou, através da realidade do próprio trabalhador, construir uma educação. Por exemplo, como ensinar um agricultor, né, um cara que trabalha ali sol a sol na agricultura, a palavras, como escrever? Por que não partir do próprio imaginário e da vida cotidiana dele? Como o uso da palavra enxada, que é o seu instrumento de trabalho, o que é trabalhar, ensinar as palavras através de uma alfabetização que fosse então significativa. Então, a partir disto, né, Paulo Freire constituiu uma forma de modelo de educação extremamente grande. Por isso foi considerado uma pedagogia libertadora. Libertadora no sentido de que não é uma experiência que vai fazer, né, o indivíduo, por exemplo, acabar com a desigualdade social que ele vive, mas que possibilita o papel de conscientização. Nisso, Paulo Freire, né, é muito claro. Não existe uma educação neutra. Neutralidade não existe no campo educativo. A educação é um embate de interesses, de inter-relações e principalmente de projetos. Na educação tem política. Não é simplesmente política partidária, como alguns políticos dizem que são neutros. Se eles são políticos, eles já são políticos, compreende? Paulo Freire está nos mostrando uma educação que pauta por uma realidade do trabalhador, para que assim, seja consciente num processo de emancipação que foi o grande projeto da sua pedagogia. Para nós entendermos todos esses elementos que eu trouxe aqui para a nossa aula, nessa introdução ao Paulo Freire, eu peguei uma citação dele que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que Paulo Freire vai destacar para nós entendermos e encerrarmos nossa aula. A alfabetização é mais que o simples domínio de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre o seu contexto. Paulo Freire, em 1991, no texto Educação e Mudança. Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes e apresentando-os aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. Pedagogia do Oprimido, de 1970. Moçada, veja o quanto que é claro, né, nesses trechos que eu separei aqui do Paulo Freire, o projeto político da sua forma de educação. Uma educação conscientizadora. Uma educação que foi, durante muito tempo, vista como uma mera formação de mão de obra, né, inconsciente, racional, tecnicista. A luta pelo Paulo Freire durante muitos anos da sua vida foi justamente por esse modelo de educação. Se exerceu praticamente a sua filosofia, já é um outro debate. Esteve ligado, né, a grupos políticos, esteve ligado inclusive a secretarias de educação, foi durante muito tempo criticado e ainda, nos últimos anos, ainda meio que desenterrado nesses debates sobre educação. Mas uma coisa não se nega a Paulo Freire, a sua enorme influência num conjunto enorme de geração de professores. Professores esses que acreditam, né, na educação como um papel de libertação e principalmente aí um caminho diferente de uma educação que visa meramente questões econômicas. Bom, pessoal, foi essa nossa aula sobre o filósofo e educador Paulo Freire. Se você gostou, um likezinho aqui para mim, um comentário generoso aqui embaixo. E não se esqueça também, ó, aqui na descrição desse vídeo tem inúmeros links para você aí poder aprofundar os estudos e com certeza melhorar a sua educação. Muito obrigado pela sua presença e aguardo você no nosso próximo encontro.